Bom dia aí, coronel. Bom dia a toda a audiência. Bom dia, Noé. Tudo bem? Tudo bem, né? Dentro da possibilidade. Tá estranha essa imagem minha aí da câmera, não, né? Como é que tá? Tô Não, sentindo, tá tudo normal. não sei se do telefone ou tá meio escuro, mas tá bom, dá pra fazer, depois eu vejo o que que é. E aí, vamos começar por. Obrigado, Joséia. Um grande beijo pra você. Tem a Joséia aí, nossa amiga, né? Nossa, mais do que amiga, na verdade. Me pegou no colo aí quando eu era criança, cuidou de mim. A gente vai falar do Lula, né? O Lula Sim, na COP28, é isso? Lula na isso. COP28, gastando horrores, né, do dinheiro do pagador de impostos, leva uma super comitiva, acho que tem mais de 1.400 pessoas, né? Foi tentar garimpar algum dinheiro lá, né? Chorando. Parece que ele ganhou um prêmio, né? Ele e a Marina Silva, né? De melhor interpretação, né? No drama, né? E infelizmente é isso, né? O dinheiro público indo pelo ralo, né? O cara gastando com viagens, hospedagens, traslado, né? Traslado, parece que ele gastou aí 16 milhões só em limousine, né? Carro de transporte, nessas viagens todas. E Uhum. engraçado de tudo, né? Não era para ser engraçado, só é que o pau quebrando aqui Ágil. às vezes é incêndio, é enchente, é seca, é agora uma cidade que pode, né, colapsar, né? Que Maceió não é uma cidade assim. Quer dizer, já teve que desabrigar 62 mil pessoas, né? E o cara tá viajando, né? A população cobra a presença dele. E assim, é complicado, né? O nosso querido nordestino votou em massa aí num camarada e o camarada dá de ombro para eles, né? Esse é o pagamento que eles receberam por terem apoiado esse camarada. Eu continuo achando a mesma coisa que eu já falei no passado, né? Uma parte da população fica orgulhosa de ver um bandido se dar bem, entendeu? Uma parte pequena, mas uma parte que fala, a turma do roubo mais faz, a turma do estupro mais não mata. Então essa turma está muito. Esse pessoal, por pior que seja o resultado, está muito satisfeito em ver um bandido prosperar na vida, né? Não é assim, nós debatemos aqui para de manhã a questão do Lula, né? Mas você falou um tema aí que eu acho bem interessante e não dá para fugir dele. Teve um senhor no Rio de Janeiro que foi intervir num roubo, né? Num assalto que estava acontecendo e acabou apanhando lá dos infratores, não dos criminosos. Aí deu uma entrevista, eu peguei a entrevista dele agora no Twitter, que não adianta colocar X, porque X, né? É o Twitter. E o camarada globalista, Uhum. dizendo que a população tem que diminuir, que nós temos que repensar a diminuição da população, da Sim, lógica malthusiana. Nós falamos isso, né, sim. do malthusiano na nossa última live lá do estúdio, né? Falamos na live não, no café, no podcast do Café Conservador, que está no YouTube, o pessoal pode olhar lá o último. Nós falamos sobre essa questão da tese malthusiana. E o camarada simplesmente é um globalista. Quer dizer, ele apanha de bandido na rua e vem com uma tese de globalismo dizendo sobre a questão da população que está enorme, que tem que diminuir a população, que tem que. Então, esse aí provavelmente daqueles caras daquelas pessoas que querem comer insetos, né? Não estão preocupadas assim. é, de entender o que está acontecendo. Infelizmente, é triste. E esse é um tipo de pessoa, se você for procurar ver, esse é o eleitor do Lula. Esse é o eleitor do Sim. Lula, né? E o que eu acho interessante é que, sim, que para eles está tudo bem, está tudo bom. Se o país afundar, se quebrar, não tem problema. As pessoas elas estão deixando a idolatria
se deixando levar pela idolatria, né, a certos entes políticos, né? Não que isso também não aconteça por parte da direita, né? Sim, Mas pelo menos sim. você não está apoiando um cara que é visivelmente corrupto, um ministério ideológico, né? E que pensa o tempo todo em governança global, né? Vamos, né, precisa de alguém para reinar sobre todo o globo, né? Para comandar o globo, né? Dividir a Amazônia com todo mundo, que é de todo mundo, né? Passar por cima da soberania do próprio país, o tempo todo anunciando isso, sem ser preso, né? Se eu falar isso, eu vou preso, né? Agora, mas ele é o presidente, né? Deixaram o cara ser presidente. Então aí o cara viaja e fala um monte de asneira, está conseguindo colocar o Brasil contra as maiores potências do mundo, né? E só está alinhado mesmo com as potências onde os presidentes são ditadores, né? Isso vai botar a gente numa sinuca de bico do caramba. Meninas, meninos e menines aí vão ter que uma hora ou outra ser convocados para uma guerra, sem nunca ter pego nenhum estilingue, né? Quando era criança, porque o cara está falando besteira e jogando o país contra outros países. Pode aguardar, é o que vai acontecer. É, é muito triste tudo isso, né? A gente está vendo é, Paim, né? Paim tá ferrando o país, ele é incapaz de fazer uma fala mais dura contra ditadores, até porque de repente ele flerta com isso daí, né? Ele Sim. não é incapaz de condenar condutas arbitrárias, autoritárias, e quer tudo. Como é que é tipo assim, cara, como é que você vai negociar com o estuprador e a vítima? Como ele falou lá da Rússia e da Ucrânia, que sentaria à mesa para resolver o problema. Agora ele está. Não, vamos mediar o conflito. Você está falando da Guiana, né? Que é um país pequeno, né? Era parte do Império Britânico, e a Venezuela quer realmente pedaço ali do país, mas só o quer porque foi descoberto uma grande Já vi. riqueza mineral ali de petróleo e tudo mais. Da mesma forma, não nos esqueçamos disso, da Raposa Terra do Sol, que está Uhum. naquela região ali, que é uma região rica. Como você pode ver que a Guiana Francesa tem explorado petróleo ali, assim, a dar com pau, e ninguém, não tem nenhum ambientalista condenando isso daí, né? Nem o seu Uhum. Macron está condenando. Então, assim, nesse bate-papo aí da manhã, que a gente falou do Lula, né? Eles Uhum. queimavam, eles ficavam condenando o governo Bolsonaro pela questão lá do Tratado Mercosul-União Europeia. E isso Uhum. foi uma pauta lá para poder sempre ter algo para poder queimar o governo do Brasil, né? Sim. Nas narrativas deles aí, para deixar o país como se fosse o isolado, mas mesmo assim o país cresceu. Só que agora Macron falou assim, ó, Lula, Lulinha, não vai rolar. E lá na Europa, na União Europeia, como o Conselho de Segurança da ONU, só para fazer um paralelo, um voto de qualquer membro impede a qualquer acordo, né? No caso do Conselho de Segurança da ONU, são 5 membros natos, qualquer um desses que votar contra, não adianta a maioria achar que deve, porque esses 5 são os que têm uma tecnologia atômica, né? Nuclear. E se eles vetarem, não prospera. Na Europa, a mesma coisa. Lembrando sempre ali, para quem os nossos amigos, né? A gente vai falar assim porque também teve o resultado do PISA, né? E mostrou que o Brasil foi uma decadência, mas também esperar o quê do método Paulo Freire, né? Uhum. A União Europeia é fruto de um tratado lá atrás, que é do Tratado do Carvão e do Aço, entre a França e a Alemanha ali na região da Alsácia. E dali surgiu essa questão do depois mercado comum europeu, e aí segue. Só para dizer que a França é um dos países fundadores dessa questão da União Europeia. Se ela disser não, é não, acabou. Não, não tem o Lula querer.
E ele se coloca como... Vejo muitos comentaristas falando sobre Nobel da Paz. Ele não tem estirpe para, assim, Uhum. ser Nobel da Paz. Então, ajuda, né? Mas ele acha que ele Sim. pode ser uma liderança global. E não é. Hoje, ele está passando vergonha. Você vê lá, Uhum. ele só passa vergonha no exterior, não vem. E essa esquerda cachorra que nós temos aí, com essa mídia militante, é incapaz de falar isso. Porque, assim, é, o Bolsonaro não viajava tanto, mas, não obstante isso, o país não deixou de fazer comércio internacional, né? Uhum. E esse cara tem viajado e tem trazido o quê? A Marina conseguiu 550 milhões. É aquela coisa, eu jogo na loteria, na Mega Sena, eu posso ganhar 550 milhões. Vou ganhar? Não sei, é a mesma coisa. Esse dinheiro, só quando tiver acreditado na conta, é que pode dizer que ela recebeu. Acordo, a comunidade europeia lá tem feito aos montes e não tem chegado dinheiro nenhum. Cadê os 20 bilhões que o Biden prometeu para cuidar da Amazônia? É muito complicado. Assim, voltando lá atrás um pouco a respeito da Venezuela aí, né? Poucas pessoas sabem. Tem gente que acha qual é o maior produtor de petróleo do mundo, né? Onde estão as maiores jazidas de petróleo do mundo. Tem gente que pensa, tá lá no Oriente Médio, né? Os árabes, né? A maior jazida de petróleo do mundo está na Venezuela, entendeu? O lugar no mundo onde tem mais petróleo é na Venezuela. E cresceu o olho em cima da pobre coitada da Guiana, né? Mas a Venezuela hoje só sobrevive porque parte do embargo, das coisas que ela sofre, ela paga em petróleo, né? E o básico para sobreviver vem pelo fato de ela fornecer esse petróleo. Então. E ela tem a maior jazida, não tem condição, não dá conta de processar isso, né? Para o mundo, era para ser o país mais rico do mundo, a Venezuela, com as jazidas que tem, né? O mundo ainda vai depender do combustível fóssil há muito tempo, e já, aos poucos está descobrindo que carro elétrico ainda é dor de cabeça. Né? Ainda é dor de cabeça para você implementar para todo mundo, para ter todo mundo em massa, é difícil. Né? Mas, como o Paulo Guedes já disse, uma hora o petróleo vai perder essa utilidade. Né? Se a Venezuela não conseguir prosperar com o que já tem, ainda mais com o exército agora de mortos-vivos agora, né? De passa fome lá, país todo mundo morrendo de fome, o próprio povo morrendo de fome, você começar uma guerra. Aí você basicamente pedir para ser eliminado do planeta. Mas cada um tem o líder que tem. E o problema todo nosso é que quer jogar a gente junto nessa confusão toda, né? Aí manda lá uns blindados para a região, que vai levar, né, acho que 30 dias para chegar lá. Então, tá uma bagunça, mas parece assim, é proposital. É criar o caos, eu crio o problema e depois eu vendo a solução. E a solução eles estão o tempo todo alardeando. Internacionalizar a Amazônia, né? Governo global, né? Mercados comuns, moeda única, toda aquela coisa que todo mundo já está vendo essa discussão há muito tempo, mas ninguém acredita que acontecer. A gente vai falando aqui, o nego vai falando assim, mas isso é teoria da conspiração, vocês são tudo maluco, né? Vocês que são cristãos aí que ficam falando em número da besta, anticristo, vocês são tudo doido, eu não acredito na Bíblia. Então, meu amigo, segura a onda. Quando vocês verem, já aconteceu. Já aconteceu e fala, poxa, eu não sabia, sabia. Né? É tipo, antes de votar na eleição passada, quando o próprio Bolsonaro falava que o Brasil ia ser mergulhado no caos. Né? As pessoas sabiam, mas mesmo assim, não, mas o Bolsonaro é o único, para mim, na minha visão, ele é o único presidente que não se reelegeu porque fala palavrão. Eu acho que é o que todo mundo sempre justificou para não votar em Bolsonaro. Não, a economia foi boa, né? As coisas melhoraram, tal, mas ele fala palavrão, ele xinga, ele é desbocado. Então, deixa um ladrão que não xinga me estuprar, para foder a minha vida, e tá tudo certo. É melhor do que o cara que xinga. Né? Mas seu marido xinga, sua esposa xinga, seu filho mal educado xinga, né? E você não, nem por isso você deixa de apoiá-los, né? Mas a sociedade ela tem que refletir. Ainda mais o ano que vem também, que vai aparecer os caras que não xingam, mas que vão quebrar a sua prefeitura, né? Os vereadores também que também vão ajudar a afundar o seu bairro, né? Então, as pessoas têm que fazer uma autorreflexão, engolir o orgulho e falar, pô, o que é melhor para o futuro dos meus filhos, né?
Porque estamos indo para um país onde pessoas estão se formando e não tem emprego, né? Não tem espaço na sociedade. As empresas estão fechando, deixando o país, né? A carga tributária está pesando. Quem é milionário, bilionário, pega seu dinheiro e vai embora do país. O que sobra para os que não têm dinheiro? Desemprego, né? Sobrando desemprego, aumenta a miséria, aumenta a dependência do INSS, do Bolsa Família, Bolsa Esmola, Bolsa Mendigagem, e fica todo mundo dependendo de um Estado, né? Um povo vivendo no limite da miséria, aumentando a injustiça social. E tá todo mundo achando lindo, mas por quê? Porque o cara não xinga, né? Ainda vai passear. O dinheiro que ele vai buscar lá fora não cobra nem o dinheiro da passagem que ele está pagando aí com esses 1.000 aí, 1.300, 1.400 boa vida que foram com ele passear pelo mundo. Ô, Noé, vamos lá. Nós não somos bem, pelo menos eu não gostaria de sê-lo, né? O arauto da desgraça. Mas nós já falamos aqui que não tem como todo mundo ir embora do Brasil, né? Exatamente. Mas quem tem muito dinheiro já está saindo. Quem tem menos Exatamente. dinheiro, mas já está com uma idade, com a vida estabilizada, já está tudo, tem seu patrimônio aqui. Outro dia eu vi uma bacana, que eu até achava pela conduta que eu a conhecia que fosse de direita, mas pelo jeito ela é meio que esquerda. Não vou entrar em muitos detalhes. Aí, não, estou vivendo na Inglaterra agora. Tem um salário, ela está no topo da pirâmide, né? Está namorando na Uhum. Inglaterra. Bacana, não é isso? E aqui, tenho certeza que foi uma dos que apoiou, foi contra a vacina, foi contra, né, a favor do isolamento social. O bicho pegou, não está satisfeita com o resultado que está tendo, foi embora. Da mesma forma que onde eu moro, eu vejo vários apartamentos de um pessoal que é mais do que classe média, né? Vendendo. Porque é um dinheiro que a pessoa vai fazer que dá para comprar um outro imóvel lá fora, pode não viver com o mesmo glamour que ela viveria aqui, mas ela vai viver razoavelmente muito bem. Não vai viver numa situação de um imigrante pé de chinelo, vamos falar assim. Então, assim, e o milionário, a gente está aí, o investimento no país caiu, o investimento caiu, quem tem dinheiro está mandando para fora. O velho da van já falava isso, né? Falava da questão da Venezuela. A GM está oferecendo churrasco e carro para demitir 1.200 funcionários, não é isso? E está tudo beleza. Uhum. O PIB, acho que é no trimestre ou esse mês, vai crescer 0,1%. Entendeu? E Na aí você verdade. tem um só. Não, Mas isso pelo BC, isso pelo Banco Central. Pelo IBGE, o cara fala que vai crescer 2 ou cresceu 2,9. As perspectivas são as piores possíveis para o ano que vem. Eu vi um vídeo aí de um deputado do Rio Grande do Sul e ele dizendo lá, realmente, assim, quando você olha, e os economistas sérios estão falando, o Brasil está entrando num processo de desaceleração econômica. E as pessoas não têm percebido isso, porque o cara colocou um camarada no IBGE que vai simplesmente maquiar dados. Vai vender uma coisa que não existe, que quando você chega no dia a dia, aquilo que a gente comentou, não sei se foi aqui ou foi no podcast, você vai no mercado hoje, você não compra nada por menos, você não uhum. sai, o mínimo que você comprar, mínimo, é 200, 300 reais. E você não leva nada para casa, entende? Você falou aí da Previdência, a Previdência apresentou um rombo gigantesco esse ano, nesses últimos 10 meses. Então, assim, a Previdência, né, a gente pode falar que é a Seguridade Social, na verdade, que é saúde, previdência e assistência. Ela não vai segurar porque você não vai ter de onde tirar dinheiro. Porque você está aumentando imposto para arrecadar mais, o cara não aguenta pagar mais imposto. Entende? E é Uhum. complicado. E ao falarmos dessa questão da Previdência aí, tem um grupo de pessoas que não estão enxergando o que pode acontecer com elas. É só esse Uhum. grupo, se for um pouquinho
inteligente olhar porque o cara fez aí vetando a lei da co-irmã deles, né? Os caras queriam uma previdência integral, ele falou, ó, não. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, porque tá ruim, mas pode piorar, né? O ano passado as Sempre pessoas pode. acharam, né? As pessoas acharam que votando no camarada aí não podia piorar. E acredito que uma grande parte da população tá achando que piorou e piorou bastante. E desculpa, né? Que eu falei aqui no começo, até antes de entrar. Eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo melhor, mas infelizmente as perspectivas não são para um 2024 bom, não, né? Sim. O que eu falo, assim, graças a Deus, tenho me esforçado nos últimos 3 anos a aprender a lidar com o mercado financeiro, com criptomoedas e tal, porque ultimamente é a forma que eu tenho conseguido financeiramente me preparar para isso, né? Porque já que vão taxar tudo, imposto de renda, estão querendo taxar as criptomoedas também, né? Mas porque os ganhos são muito bons, te ajudam a combater a inflação, você converte parte do que você está investindo em dólar, né? Existem alguns economistas aqui que são de direito que estão orientando, dolarizem, né? Se você puder fazer um pé de meia em dólar, dolariza. Ah, o dólar caiu, compra, né? Subiu, vende, vai aumentando seu patrimônio, para você se preparar para isso. Assim, tá parecendo aquela história do gafanhoto, da formiguinha e do gafanhoto, né? Que aí tá lá tocando violinha lá, né? E tá chegando carnaval aí, nego vai gastar um horror com abadá de carnaval, compra de Natal. Enquanto isso, as formiguinhas estão trabalhando, fazendo pé de meia deles, quando o inverno chegar, o inverno comunista chegar, ele vai estar preparado, né? Eu não sei, tem que buscar uma educação financeira para se preparar para. Infelizmente, esse governo não vai deixar ninguém escapar com dinheiro do bolso, né? Ele está cercando todo mundo com taxação de 15%, 27%, taxação de tudo, né? Volta de PVA, né? Seu carro velho vai pagar quase metade do valor dele em PVA. Então, assim, mas se você tem que se proteger, tem que ter um plano B. Você tem que ter um plano B. Mesmo que você não consiga escapar do país. Compra um terreno, aprende a produzir sua própria comida. E olha lá se daqui a um pouco eles não mandarem lá que nem era na época do feudalismo, né? Mandar o xerife de Nottingham lá recolher parte da sua produção como taxa para o Estado. Ah, não tem dinheiro? Vamos recolher sua produção então para o Estado. Que nem na época comunista. Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas. Ou estar preparadas para sofrer isso ou para lutar contra isso. Mas pelo que eu vi do sangue do brasileiro, enquanto houver carnaval, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, o brasileiro ele não vai se levantar para lutar contra senhor ninguém. É, o momento não é favorável, né? E as pessoas acharam, sem analisar e talvez votando com fígado influenciado pela a mídia massificada, né? Demonizando o presidente anterior. Tinha defeitos? Tinha, nós já falamos aqui N vezes, eu acho que ele talvez tenha errado no tom, né? Não no Uhum. conteúdo, mas no tom. E acreditaram que iam melhorar, que ia estar o cara mais purpurinizado. Só que eles esqueceram de entender que em 2013 você tinha uma onda econômica melhor. Hoje não. Hoje você tem um conflito na Ucrânia e Rússia que não estão falando mais, mas na boca Uhum. miúda já se fala assim que todo mundo já abandonou a Ucrânia, né? Todo mundo abandonou a Ucrânia. Ninguém está com a Ucrânia. Você tem aí a questão do Israel e o Hamas, e agora, sem dizer os outros microconflitos que existem aí, né? E agora essa questão da Guiana com a Venezuela, na Venezuela querendo tomar parte do território da Guiana. Então, assim, é tudo uma questão. E sem dizer que os Houthis, né, o pessoal lá patrocinado por Israel, tem atacado navios mercantes lá no Mediterrâneo, não é isso? Naquela questão lá da zona
de conflito, inclusive atacaram um navio americano. Eu acho, sim, a situação é muito ruim. Tem um risco novamente daquela narrativa da doença, né? Sim, Que é uma tuberculose que tem uma pneumonia. Gato aqui, o gato caiu na caixa. Uma pneumonia que tem surgido lá na China, né? Que isso pode se expandir. sempre lá, né? E, e esse processo do globalismo em, de modo acelerado. Se as pessoas não perceberem isso, ele está de modo acelerado. E eles estão acelerando por quê? Porque o Trump caminha para ganhar as eleições nos Estados Unidos. E eles estão Sim, tentando, de qualquer forma, acelerar para evitar que isso aconteça. Porque, da mesma forma que Israel hoje é um anteparo, né, do Ocidente ali na região, com essa questão progressista, se o Trump não se eleger, o que que nos espera? Né? O Maduro já intimidou lá o Biden não dá resposta nenhuma, né? sim. Eu acho o seguinte, que para os Estados Unidos adoram uma briga, né? Ainda mais se eles tiverem eles têm um Vietnã entalado na garganta, né? Tanto que aí quando aconteceu lá a guerra do Iraque, né? Eles só precisam de um bom motivo, né? Para começar uma guerra, um aparato militar que eles têm, ainda mais em países pequenos da América do Sul, para eles é uma maravilha, né? Querendo ou não, se eles chegarem aqui com um porta-aviões e parar na beira lá da Guiana lá, eles detonam, né? Tudo que eles precisam para começar uma boa briga. Boa parte dos empregos nos Estados Unidos, por incrível que pareça, o pessoal só acha que é brincadeira minha quando eu falo. Boa parte dos empregos nos Estados Unidos, digamos que 10%, 15% é serviço das Forças Armadas. O jovem lá, quando ele não encontra emprego, ele se alista no exército, aí ele consegue um salário, né? E trabalha nas Forças Armadas lá, sai fazendo as missões, alguns vão em 2, 3 missões no Iraque, volta, Iraque, Oriente Médio, onde que foi, volta, aí vive a vida deles normalmente, né? Então, assim, para eles, tranquilo começar uma guerra. Ainda mais com todo o aparato que eles têm, o dinheiro que eles têm, entendeu? E vir aqui dar pau em sul-americano é fichinha, é só provocar, né? Então, assim, o Brasil com todo o desastre que já aconteceu em menos de um ano, fica aí dando mole aí, porque, querendo ou não, aos poucos os caras vão posicionando no sul do país como os chineses, né, chegando ali pela Argentina, né, acho que, se não me engano, tem uma base, querem botar uma base chinesa lá, ao norte os americanos, fora os outros países que já estão ali instalados na Amazônia secretamente, que tem lugar que nem brasileiro pisa no norte do país. Você é enxotado, tem uns vídeos na internet que mostram o brasileiro atravessando um tal lugar, chega um grupo de estrangeiros e fala, aqui daqui você não passa, não, mas aqui é Brasil. Não, mas aqui você. Brasil para vocês, para nós, aqui não é Brasil mais não. Então é uma confusão total. Aí que a gente volta àquela velha fala, nossa, o afegão médio, o cara que tem que pagar a conta de água, de luz, né, o cara que tem que comprar o arroz e feijão, ele fala assim, cara, não posso, não tem tempo para pensar nisso. Deixa quem está no comando disso resolver isso. Só que quando a merda bater no ventilador e alguém fizer uma convocação para você servir, para você ir para uma guerra, resolver as cagadas desse cara, você vai ter que largar tudo que você está fazendo, botar um verde-oliva e ir para a guerra, irmão. Vocês não estão entendendo a dimensão disso. Você do todos, todas e todos, vai ter que. Não vai vestir uma farda cor-de-rosa e ir para a guerra. Você vai botar verde oliva, ter um treinamento básico aí de como manusear uma arma e ir para uma guerra. Entendeu? Ah, mas eu vou desertar. Não tem problema. Depois vão lá e te pegam de volta, traz de volta, né? Vai para vai ser julgado, né? Vai ser preso. As pessoas elas não estão acordando, só elas continuam só no samba, suor, cerveja, no funk, no baile funk. O Brasil tá entrando em convulsão e as pessoas não estão querendo acordar. Elas É, precisam acordar de ansiedade. não é assim. é, eu falei da história ali, né? Hoje eu estou mais na história, né? Na história Uhum. recente, se você chegar ali no Chaves, que é antes do Maduro, né?
Não é o Eu, seriado, não, gente. Calma aí. não, não, o seriado era interessante, né? O seriado era melhor. Você tem que ele comprou N caças MiGs da Rússia, Uhum. N AK-47, né? A primeira coisa que o Hugo Chávez fez com o dinheiro da PDVSA, do petróleo venezuelano, foi armar a Venezuela. E lá atrás já sinalizava isso, né? Não sou especialista aqui em guerra, nem quero entrar nesse mistério, mas você viu que houve um armamento da Rússia não digo, da Venezuela, Pela patrocinado Rússia. pela Rússia, pela China. é, é, E aí, a gente tem visto, não é o Rogério nem o Noé que estão falando. Nas redes Uhum. sociais, as pessoas, dos mais simples aos mais eruditos comentaristas, estão caçoando que o Exército vai mandar 130 homens Uhum. e 30 blindados, não, 20 blindados, que vão levar 30 dias para chegar na Amazônia, naquela região. Lógico que tem o efetivo que está lá, já estão mandando 130. Só que, qual é o tamanho da... O conflito pode estar setorizado ali, mas qual que é o tamanho da Amazônia? Qual, Sim. qual, né, qual é a diferença que esses 130 homens farão na defesa Uma do gota no Brasil ali? oceano. Uma Né? gota Esses d'água no 20, oceano. né? Uma gota d'água no oceano. Se você falou da Amazônia, do domínio às vezes estrangeiro, mas também a mídia, mesmo não querendo, noticia que Uhum. a região da Amazônia, que pega ali vários estados e outros países, já está dominado pelas facções criminosas, Comando Vermelho, o Sim. PCC. Então, assim, tem todo esse conjunto. E cadê o nosso ministro da Justiça? Entende? Sim, ele está fazendo campanha junto com o ministro do STF para tentar conseguir os votos que deve conseguir. A gente gostaria que não, mas deve E a gente já conseguir. sabe o que ele pensa. A gente sabe o que ele falou lá naquele vídeo mais, que pipocou esse tempo atrás aí. Ele falou que bolsonarista é pior do que traficante de droga. Pior do que bandido, do que os criminosos que promovem o terror nas comunidades. Essa é a visão dele de mundo. Ele acha que o pai de família, que tem uma visão conservadora, é o principal inimigo acima das facções criminosas do país. É, Olha, é o, o isso que nosso, vocês têm que o, entender que a esquerda acha. o nosso jargão militar, né, Noé, Sim, sempre pode piorar. Né? sempre. Sempre pode piorar. Talvez as pessoas querem ter uma visão romântica das coisas que vai melhorar. Não, o cenário não é bom em todos os sentidos, né? E só depende das pessoas se posicionarem, porque se elas não se posicionarem, aquela coisa, uma guerra que você falou aí dos Estados Unidos, ela serve como distração do que realmente Uhum, está acontecendo, porque ela busca o engajamento, e esse engajamento, você vê quando tinha a guerra da Ucrânia e Rússia, todo mundo estava engajado em saber daquilo lá. Aí, uhum, rapidamente passaram agora para o Israel, já caiu também, por quê? Porque você distrai as pessoas do que realmente está acontecendo e há essa crise global. Há uma corrida para a dominação. Que nem as pessoas podem achar que a gente está falando aqui teoria da conspiração. Para mim, acreditem no que quiserem. Só não sejam iludidos amanhã quando estiverem encolerados. Né? E não é uhum, com cólera de raiva, mas sim encolerados sob a coleira do jugo do autoritarismo e não sim. puderem mais fazer nada, porque aí a dor é muito maior. Né? Essa dor poderia e pode ser evitada. Agora, depois que se implanta um autoritarismo, veja, são 60 anos, mais de 60 anos numa China, há quantos anos durou ali a União Soviética e quanta desgraça foi causada com aquele povo, e a gente precisa compreender isso, mas o tempo urge, né? Infelizmente, a gente fica passando por essa situação no banco do carona, né? Infelizmente. Sim, E as eleições você não pode questionar a lisura delas quando vierem, né?
Quando a gente vê quando a gente vê um país tipo a China, né? A China, perdão, a Coreia do Norte, né? Que o cara teve 99,9% dos votos, né? E ainda ficou decepcionado, porque é a primeira vez que não teve 100% dos votos, aí você começa a pensar também que por mais que o povo tenha uma vontade de mudar, dependendo de quem conta os votos, não vai mudar. Né? Então, o povo virou algo que você pode ser ignorado na mente dessas pessoas. Pode ser ignorado. É, a vontade popular, tanto a gente vê nas repercussões nos tribunais, né? E no próprio Congresso, gente eleita com voto do povo ignora o povo, gente que não foi eleita pelo povo também ignora o povo, só que só o povo pode salvar o povo. Né? Só que parece que as pessoas elas preferem se defender, ficar na defensiva, achando que prefere ser o último da fila a ser decapitado do que ser o primeiro na frente de combate para lutar pela sua própria liberdade. Esse é o povo brasileiro. Acreditar nessa quimera da justiça social, esse senhor que foi agredido até falou que não vai ter emprego para todo mundo, assim, a grande questão é nem todo mundo vai ter o emprego que gostaria de ter. Essa é a grande verdade, né? Nem todo mundo porque na questão se você fizer uma comparação com a seleção natural do Darwin, né? É isso, porque pessoas vão ter mais riqueza, pessoas vão ter menos riqueza. A questão, quando você quer o Estado, a gente falou isso ontem num bate-papo, né? De que se o Estado intervir menos, for o Estado mínimo, mas proporcionar o que realmente as pessoas precisam, que é uma educação de qualidade, que é uma saúde de qualidade, ele já vai estar fazendo, e a segurança, né? Tema para de tarde, ele já vai estar fazendo muito. Mas o Estado quer se meter aonde ele não deve se meter. E quando a gente fala assim, por quê? Se você dá uma renda, pobreza vai existir em todos os lugares, nos países mais ricos do mundo, você vai ter pobreza, não adianta. Né? O que você tem que dar é uma qualidade de vida digna para a pessoa. Isso que as pessoas não entenderam. E dar qualidade de vida digna não é o Estado prover isso daí, mas é o Estado capacitar essa pessoa para que ela tenha uma vida digna. E eles estão invertendo a ordem. Veja, não adianta quando você pega lá o 1984, não adianta o cara ter um apartamento dado pelo Estado se ele tem que trabalhar 18 horas por dia e sendo vigiado o tempo inteiro. Eu estou exagerando aqui, você está entendendo? Para você ter um apartamento, uma ração, né, uma ração para comer, ali, se alimentar, para no outro dia voltar. O escravo também tinha o espaço dele, né? Não tinha onde morar, não tinha o que comer. Então as pessoas não conseguem fazer essa ligação. O que o Estado tem que proporcionar é qualidade. E o que o senhor falou de não é assim, o controle de natalidade é aquela família entender, quero ter filhos, não quero ter filhos, quero ter X filhos porque eu posso dar uma condição de vida melhor para o meu filho. E não, tem que diminuir, ninguém tem que ter filho, ninguém. Entende? Isso não vai acontecer. Porque, ou vai acontecer, que nós já falamos no podcast, né? A China prepara humanoides, não é isso? Humanoides que está lá, a produção em larga escala. Aí, de repente, você vai ter lá os seus eunucos digitais, né? Humanoides, e aí você não vai precisar do homem, do contato físico, mas isso aí vai ser uma casta mínima que vai sobreviver nessa distopia aí, que é esse admirável mundo novo que a gente está vendo, e as pessoas parecem que não se ligam ou se conectam a isso daí. Pois quando a gente fala em Estado mínimo, as pessoas não conseguem nem imaginar o que é você ter um Estado não intervencionista como o nosso. Mas o comunismo ele depende muito da intervenção do Estado em tudo, né? Até na sua vida sexual, como foi no caso da China, né? Na lei do filho único, né? E impunha ao povo só poder ter um filho, né? Então, assim, as pessoas elas estão assim abobalhadas. Ontem mesmo foi a formatura da minha filha no ensino médio, né? E aí você consegue ter realmente uma visão
das coisas, interessante. Eu estava naquele muvuca de um monte de pai, de filho, de aluno, gente batendo foto lá. E aí eu estava vendo os professores, né, que iam falando, os paraninfos, etc. e tal. E boa parte deles, boa noite, né? Boa noite a todos, né? Aí quem mais vem lá, o outro paraninfo, fala uma fala bonita, longa pra cacete, que não acabava nunca. E aí, boa noite a todos. E lá pelas tantas, um dos professores lá que foi lá ser paraninfo lá de uma turma lá, boa noite a todos, a todas e a todos. Aí você ouve uma gritaria geral, uma euforia geral, né? Uns 3 anos que se passaram, esse cara foi professor de uma turma, né? Com certeza vendeu o mundo cor-de-rosa do petismo, né? E toda hora ele falava faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, com os alunos lá, brincava, abraçava um e fazia faz o L. É como se fosse uma lavagem cerebral, que eu já vou pegar essa frutinha aqui, eu vou separar aqui vou dar uma adocicada nela aqui e já vou jogar ela já para a faculdade já, faz o L na cabeça, né? Todes, né? E aquela parada todinha e é uma geração que, coitada, não sabe onde está se metendo. Não sabe onde está se metendo. Quando dá de cara com a realidade aqui fora, né, ele vai querer que a realidade se molde ao desejo dela, porque o professor lá atrás iludiu ela. Mas a realidade é nua e crua. O que tem nas ruas aí, hoje em dia, é violência, você tem que ser parrudo mesmo para aguentar o rojão, ou você se rende e fala, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ser ninguém, eu não consigo emprego, a culpa é do Bolsonaro, mesmo sendo o Lula o presidente, entendeu? Já botaram isso na cabeça deles. Vem cá, meu servo, vai em frente ser mais um idiota útil lá na frente de batalha. Se você quer ir lá na faculdade de Sociologia, em Boiologia, você vai, né? Já vai lá e milita mesmo, mete a camisa vermelha e faz o L, que nem o professor vai lá fazendo. Então, você vai olhando assim e você pensa, poxa, essa geração precisa ser salva, mas você vai se desgastar tentando salvar isso? Né? Não sei, os pais deviam tem que estar ali o tempo todo em cima, marcando em cima e falando, cara, eu discordo do que esse cara está fazendo, né? Não concordo com isso, não gosto disso, né? E aí você tem que escolher se você vai ouvir o seu pai, ou sua mãe, ou o professor militante, né? Geralmente os filhos já têm uma rebeldia natural a aceitar a imposição dos pais, mas depois de uma certa idade tem que deixar cada um tomar essa decisão. Então assim, o futuro do Brasil é tenebroso, né? Talvez precisemos realmente talvez de passar um perrengue mesmo, né? Para as pessoas acordarem. A gente vê, temos que ver. Né, você fala uma coisa até ontem sobre outro tema, né? Sobre outro tema de uma carreira e a população. Eu sempre digo que nós temos talvez Nutella seja uma maneira de dizer assim, descontraída, mas nós temos uma geração em que teve poucos, na grande maioria, poucos esforços, né? Na nossa infância, a gente sempre conversa aqui, e nós somos de famílias diferentes, né? Mas o pensamento é mais ou menos parecido. Tipo, você tomava refrigerante na sua casa uma vez por semana, que era o litro né, a garrafa de 1 litro, e tinha que dar para Um todo livro mundo, né? no domingo. Todo domingo, na macarronada e com a galinha, Sim, tinha que dar para sim. todo mundo, era um copinho e se dê por satisfeito que está tomando, porque você não podia tomar. Hoje, iogurte era um negócio raro, né? Nem todo mundo podia ter. Da mesma forma, achocolatado, né? Que era um negócio assim surreal. Hoje, essa geração, e nós somos parte de quem criou essa geração, talvez pelas dificuldades que passamos, os nossos pais também, de uma outra forma, nós proporcionamos uma vida melhor a essas pessoas. Eu falo assim, eu com 10 anos eu caminhava, pegava ônibus do meu bairro para Vitória e andava a Vitória com 10 anos para fazer um mandato, para fazer uma coisa. Não que minha mãe não se preocupasse, não é isso. Só que hoje você tem receio de deixar o seu filho andar muitas vezes porque o perigo, o risco, o assalto no ônibus. Mas não quer dizer que antes também não existisse isso. Talvez no menor grau, mas existia. Sem Uhum. dizer que era uma criança que estava andando. Então nós fomos blindando muito
os nossos filhos, vamos falar assim, ao ponto que a militância dentro das escolas ela foi se apropriando dessas crianças. Então, hoje tem um entrechoque, é, não sei se eu estou confuso aqui, mas um entrechoque entre o mundo real, que é o que você falou, e o mundo ideal, que é o mundo saborizado, né, colorido, que alguns militantes professores vendem para as crianças. E essas crianças querem viver, depois, quando está com 30 anos, 40 anos, 25 anos, esse mundo de Bob vendido por professores. E aí eles querem que os pais Uhum, mantenham esse padrão de vida deles. Mas, ei, neném, uhum, você se formou, as asinhas têm que ser cortadas e você tem que viver com o seu próprio esforço. Essa é a grande questão. Então, assim, eu concordo com você. Há um entrechoque de pais e filhos intergeracional que é natural de acontecer, mas os pais eles precisam mostrar a realidade nua e crua para o filho. Porque, assim, a gente sabe que é difícil pelo amor do pai, pelo amor da mãe, mas é um benefício que você vai fazer para o seu filho. Porque o professor militante ali, ele está vendendo uma utopia para esse jovem, porque o mundo, quando a gente falou da seleção natural, isso aí, o mundo é concorrência. Só vai conseguir sim, o melhor emprego quem tiver mais bem qualificado. Não adianta. exatamente. A não ser que o cara seja o pica da galáxia, lá, dono da empresa, ele vai colocar o filho dele. Mas mesmo assim, hoje em dia, ele não coloca o filho dele, porque se colocar o filho dele que não tiver capacidade, vai quebrar a empresa dele. Ele prefere Sim, dar uma mesada para o filho dele, mas colocar o cara capacitado para tomar conta da empresa dele. Então, eu procuro passar isso daqui para os meus filhos. Entende? Por uhum, quê? Porque daqui para frente, até pegando a fala daquele senhor lá do começo da conversa, realmente tem muita gente. E só vai sobressair aquele que se dedicar e se esforçar mais. Não é pintando o cabelinho de rosa, pode pintar o cabelo de rosa, desde que estude, que trabalhe, que uhum. produza, ok. Agora, a vitimização, né? É culpa do patrão opressor. Aí o patrão está fazendo sabe o quê? Pô, cara, eu posso pegar meu recurso aqui, investir em Ó, capitais e viver do que eu. Para que eu vou é, produzir alguma coisa? capacita. Né? Para que eu vou produzir alguma coisa? Então você vai lá, militante, e aí vai ficando aquele grupo que precisa de um bolsa disso, bolsa daquilo, só que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais sustentar esses bolsos. O máximo que Verdade. vai acontecer é diminuir o valor dessa A bolsa para fatia, tentar abreviar todo mundo. diminuir a fatia do Né? bolo. Né? Mas aí a esquerda limpinha, vamos falar assim também, né? Vai falar, não, mas você é preguiçoso, você tem que trabalhar. Você sabe que assim, Uhum, você tem que trabalhar para manter meu status quo. Né? sim, Entende? Assim, você tem que trabalhar para gerar recursos para continuar aqui vendendo as minhas ideias, tomando o meu bom vinho, comendo minha sim. carne da melhor qualidade, minha lagosta. Não é isso? Você Aí tem o que 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 eu faço? trabalhar. Olha, Né? aí eu vou, o que que eu faço? Olha, diminuiu aqui, tem mais gente na fila para poder ganhar benefício. Então vamos taxar os ricos, vamos taxar mais os ricos para eles contribuírem com mais e eu poder ó, continuar sustentando mais gente. Aí o cara fala, não, eu vou vazar. Aí o rico que ficou, vamos taxar os mais ricos que ficaram, né? Para continuar pagando Bolsa Miséria para mais gente, porque o desemprego aumentou. É Mas, a receita pro fim do mundo. mas não é. Vou pegar até a fala do Emílio lá. Até o pobre está se fudendo. Desculpa o palavrão, perdão. Porque eu não compro na Shein, mas quem comprava na Shein, quem comprava na Shopee, que achava maravilha, o Alckmin falou. Mesmo quem gastar menos de US$ 50 vai ser taxado. Veja, Sim. já tá sendo taxado com ICMS e vai ser taxado 60% do imposto de importação. E a narrativa é não, a gente vai fortalecer a empresa nacional. Não vai como? Se o cara fala assim, pô, Não vai ter. entendeu? Ainda mais se o insumo for importado. Nós falamos isso também lá, né? Vamos fazer esse diálogo aqui assim. É, se teve alguma coisa que prestou lá do governo Collor, teve muita cagada que ele fez, mas se teve uma coisa que prestou foi quando ele abriu os portos, né? Ele abriu a Sim. importação. Porque, se lembra, o pessoal andava aqui.
carro não tinha freio a disco, né? O carro não tinha airbag, o carro não tinha segurança nenhuma. Os computadores eram tudo. Poucas pessoas tinham acesso a computador. O Mota diz uma coisa que é verdade. E olha que eu fui consegui comprar uma linha telefônica tem 30 anos. Né? Você tinha que esperar um plano de expansão da Teleste. Uhum. Olha o Estado entrando. Você tinha que entrar tinha que esperar o plano de expansão. Quando saía a notícia, você tinha que entrar numa fila, dar sorte, conseguir uma vaga e comprar uma linha que era caríssima. Sim. Caríssima. Aí depois de você pagar, você tinha que esperar um número de anos para eles instalarem o telefone. Uhum. É isso que a gente quer voltar? É isso? É complicado, cara. É complicado mesmo. Nós estamos falando aí, o senhor falou o Estado, né, o Estado macro, querendo ser responsável por tudo, né? E eles não entendem, o povo não consegue entender que essa dependência do Estado vai condená-los à fome e à miséria, né? Com as empresas saindo do país, com os bilionários tirando o capital do país para não ser taxados, né? Por exemplo, a minha filha lá formou lá técnica de administração na escola pública, mas vai administrar o quê? Se não tiver o que administrar? Se não tiver empresa para administrar, se não tiver o comércio local para administrar, a pessoa vai administrar o quê? Você vai formando psicólogos, sociólogos, né? Que vão administrar o quê? Que vão gerenciar o quê? Se o Estado quebrar, né? Então, e aquilo que você falou também, não, mas a pessoa não for capacitada, ela não consegue emprego. Mas aí criaram cotas para colocar gente que não é capacitada no emprego. Muitas vezes no lugar de alguém que é capacitado, né? Uma cota por cor, né? Então, quer dizer, é muito complicado. O Estado em si, Estado com E maiúsculo, né? A tendência é a implosão. É por isso que de tempos em tempos a pessoa elege um Bolsonaro, um Milei na Argentina para salvar o país de uma destruição completa. Porque, querendo ou não, assim que um país como o Brasil enfraquecer, ficar mal das pernas, todo país que tiver um aparato militar mais ou menos forte vai querer tirar um pedaço do país. Vai querer invadir uma parte do nosso território. O Brasil é grande pra caramba, tem reservas, tem tudo que os outros países precisam. Se o Brasil ficar fragilizado, aí essa tal globalização que o Lula tanto fala aí, de um governo global, vai cair matando, vai abocanhar os melhores pedaços do país para eles, vão invadir o país e o povo já passivo, já que nunca enfrentou uma guerra, vai aceitar de cabeça baixa, esperando o governo reagir. O governo. E Não aí, vai, fim de não vai. jogo, é fim de jogo. Para finalizar, acho que já estamos na hora. São duas questões, né? Eu falando do PIB ali, o agro diminuiu quase 4%, 3,3%, né? Mais de 3%, 3,3%, algo assim, a diminuição da produção de alimentos. De tanto o governo, né, e a esquerda criticar o agro. Se o PIB se segurou nesse país, foi por conta da produção agrícola. E aí você Sim, falou da dominação, desarma o povo, né? E aí como é que fica a nossa capacidade de opor, porque isso vem lá da América, né? Não é tomar poder, mas é você ser. Veja bem, o povo armado não é para tomar o poder. O povo armado é para evitar de ser dominado, que é uma diferença muito exatamente. grande, né? Mas bem, nessa democracia relativa que eles venderam, eu espero que o povo acorde. Muitos já estão arrependidos, mas não basta o arrependimento. É preciso a manifestação de repúdio. Porque enquanto só falar assim, ficar com vergonha de admitir que errou, a coisa vai caminhando. Então Uhum. é preciso que as pessoas que erraram feio. Eu acho que o outro era desbocado, o outro era. Mas o outro sempre falava uma besteira, tomava uma reprimenda, parava, pensava e se retratava. Esse sequer admite o erro. Essa é a questão. Não basta ele se retratar. Não falo nem em retratação, ele não admite que errou.
o atual. E aí, e pior do que, assim, todos nós já sabíamos. Agora, pior do que ele são as pessoas que o elegeram e não admitem o erro que fizeram. Porque um povo pode pagar, quando você falou, espero que não. Eu espero que não. Mas se as pessoas tiverem que chorar a volta dos seus filhos em sacos pretos, talvez elas repensem que o digitar delas ali tem muita influência nisso daí. Porque a expansão da Venezuela não vai ficar só na Guiana. Porque o acordo que teve lá influiu uma parte do território brasileiro também. Entendeu? Uhum. Essa é a questão. Beleza? Acho É que isso. deu por hoje, né? Sim, Mais tarde a gente está lá para gravar o podcast e o pessoal acompanha. Sexta-feira, né? Vai ao ar, sim. porque nós temos um tema muito atual e importante para debater hoje lá no podcast. Valeu, Noé. Exato. Bom Um dia. abraço, até mais.